Você conhece político honesto? Você já viu algum médico, um médico que pagava pelo remédio dos seus pacientes? Olha, a dica de filme que a gente vai dar aqui hoje fala sobre um cara que tinha essas características. O filme é Bezerra de Menezes, o diário de um espírito, tá certo? Eu vou contar aqui para vocês situações do filme e eu vou contar também sobre curiosidades do Dr. Bezerra de Menezes que não consta no filme. Inclusive, quem foi Bezerra de Menezes numa encarnação passada? Você vai ficar de queixo caído. Acompanhe esse vídeo até o final. Ah, eu também vou dar para você o link para você assistir esse vídeo aí no teu YouTube, esse filme, no teu YouTube, filme completo. Acompanhe o vídeo até o final. Já dá o like, já dá o joinha. Se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado sempre que tiver um vídeo novo. Bom, o Dr. Bezerra de Menezes, então, esse filme é um filme de 2008, com o Carlos Vereza, o ator Carlos Vereza, representando o Dr. Bezerra. Tem o Lúcio Mauro, tem a Ana Rosa, tem o Caio Blatt, tem o Renato Prieto. Renato Prieto foi o André Luiz no filme Nosso Lar. Toda essa turma faz parte do elenco do filme Bezerra de Menezes. Ele era conhecido, filme de 2008, Dr. Bezerra foi conhecido como o médico dos pobres. Tá? Ele nasceu numa cidade chamada Riacho do Sangue, no Ceará. Essa cidade hoje ela é conhecida como Jaguaretama. Se você for procurar Riacho do Sangue, tu não vai achar nada. Então, nascido em 29 de agosto de 1831 e morreu no Rio de Janeiro, 11 de abril de 1900. E o Dr. Bezerra foi médico, foi militar, foi jornalista, foi político, ele foi deputado e vereador, foi filantropo, ele presidiu a Federação Espírita Brasileira. Quanta coisa que consta nesse filme e você vai aprender, vai conhecer um pouquinho mais sobre ele. E vai mostrando no filme, você vai vendo as dificuldades que ele atravessa, os desafios que ele foi vivendo, a turma que já virou a cara para ele quando ele se tornou espírita. Muita coisa aconteceu na vida dele. Olha, o negócio não foi fácil. O Dr. Bezerra, ele hoje em espírito, ele é o mentor de várias casas espíritas, faz vários procedimentos cirúrgicos, auxiliando aí as pessoas até hoje. E eu já vou contar a primeira curiosidade para você. O Dr. Bezerra de Menezes, ele foi convidado por Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, para ir para uma outra esfera, trabalhar numa outra esfera mais iluminada, um outro caminho, um outro desenvolvimento. E Dr. Bezerra agradece o convite de Maria de Nazaré e pede para que ele continue aqui na Terra, aqui entre nós, intercedendo e atuando entre aqueles que estão aqui conosco. Vou te contar um pouquinho mais sobre o Dr. Bezerra. Ele, em 1842, dificuldades financeiras. Repara, na mesma época, mais ou menos, 1800 e pouco, isso me lembra Livro dos Espíritos, né? A mesma época. E ele, aos 11 anos de idade, foi estudar latim. Foi matriculado na aula pública de latim. Aos 11 anos. Com 13, sabe o que ele fazia? Ele já dava aula de latim como professor substituto. Repara a capacidade dele, né? Em 1852, ele ingressou como residente no Hospital da Santa Casa da Misericórdia, lá no Rio de Janeiro. E dava aulas particulares de filosofia e de matemática, para poder se sustentar. Ele, como médico, atendia pessoas que precisavam de ajuda, mas que não podiam pagar. Isso rendeu a ele o título, né, de médico dos pobres. Inclusive, existe um caso onde uma mãe com um filho muito doente, muito pobre, sem capacidade nenhuma, sem dinheiro nenhum para comprar remédios,
e o doutor Bezerra ele pega o anel dele de formatura como médico e fala: venda esse anel e compre o remédio. Olha que interessante. Olha o trabalho do desapego dele, não é? Olha a questão do desapego que o doutor Bezerra tinha. Então ele falava muito sobre essas questões de desapego e de ajuda e de auxílio ao próximo. Ele também foi muito importante no que diz respeito à abolição da escravatura. Ele não concordava com aquela situação de escravidão, não. Então ele desenvolveu um livro, ele escreveu um livro, A Escravidão no Brasil e as medidas que convém para extingui-la, sem dano para a nação. As medidas que convém tomar, né, para extingui-la, sem dano para a nação. Isso foi escrito em 1869 e entregue gratuitamente para a população. Então ele fala sobre medidas não só defendendo a liberdade dos escravos, mas libertar o escravo é mole, né? Libertou ele, para onde que ele vai? O que ele vai fazer? Como também a adaptação desses escravos na sociedade, através da educação. Então vocês vejam só, né, a capacidade do Bezerra de Menezes. E aí tem uma situação que ele, na casa espírita, está fazendo os trabalhos e chega um conhecido dele. Isso está no livro Estante da Vida, psicografado pelo Chico Xavier e foi pelo irmão X, Humberto de Campos, contando essa passagem do Dr. Bezerra de Menezes. Eu vou ler aqui mais ou menos, tá? Reunião espírita, e aí um sujeito fala que quer desafiá-lo. E aí ele fala assim: Bezerra, ele com o nariz empinado, eu continuo ateu. E não é pelos meus colegas só não, é por mim mesmo. Ele já falando que era pessoal. Eu quero te convidar para um debate público. Para a gente provar, eu quero provar a vitória do materialismo contra as pretensões do espiritismo. Vale lembrar, o Livro dos Espíritos tinha acabado de ser escrito por Kardec, muito recente. E aí, esse sujeito fala: e eu previno a você que materialismo já levantou uma lista de médiuns fraudulentos, sensitivos que reconheceram seus enganos, os charlatões, aquela turma aí que só quer saber de enganar. Existe médium charlatão? Já não é mais médium, né? Ele se chama de médium, mas ele é charlatão. Então existem os enganadores em todo lugar. E aí ele começa a falar: vou aqui te apresentar um rol de nomes que o materialismo já reuniu, falando que não tem comunicação com os mortos, quem não conseguiu verificar. Lembra que era o início do espiritismo, né? Hoje a gente tem provas científicas aí a todo lugar, né? Pela ciência já. E aí ele vira e fala: eu quero que você aceite esse repto, esse desafio. O doutor Bezerra se concentra um pouquinho, para uns instantes, e aí ele responde assim, ó. Ele diz assim: aceitamos o desafio. Aceitamos o desafio. Mas traga também ao debate aqueles que o materialismo tenha soerguido moralmente no mundo. Os malfeitores que tenha regenerado para a dignidade humana. Me traga aqui um infeliz que tenha recebido de volta o ânimo de viver, os doentes da alma que tenham conseguido sair das fronteiras da loucura, a desobsessão aí, né? A obsessão. Me traga as vítimas de tentações, né? E que ele tenha realmente encontrado a paz no coração. Mulheres infelizes que tenham saído do desequilíbrio. Irmãos tristes, né? Que a morte levou um parente ou uma pessoa querida, que não tem dinheiro, não tem indenização no mundo que pague, não é verdade? E aí o Dr. Bezerra, ele vai falando. Vale muito a pena. No filme tem essa cena, tem esse texto. E aí ele ainda fala: ah, meu amigo, se você pudesse trazer um só desses infelizes do mundo, a quem o materialismo tenha dado socorro moral, não é?
financeiro é fácil. Socorro moral, e que tem ajudado a se livrar do sofrimento, nós aceitaremos o repto, o desafio. E aí, aquele sujeito baixou a cabeça, no popular, botou o rabo entre as pernas e ficou no cantinho dele. Olha que interessante, quando o Dr. Bezerra de Menezes fala sobre desapegos e tudo mais, e aí, pela mediunidade da médium Ivone do Amaral Pereira, foi revelado que Bezerra de Menezes, no passado, ele foi Zaqueu, aquele personagem da Bíblia, que era muito famoso por ser um cara baixinho, coletor de impostos. Ele era publicano, coletor de impostos. E, numa passagem ali de Jesus, ele baixinho não conseguia ver Jesus, ele subiu numa árvore para ver Jesus passando. E aí, Jesus chega e fala: Zaqueu, hoje mesmo eu vou jantar na sua casa. E quando Jesus fala isso, a turma ficou indignada. Mas esse cara não presta, Jesus. Só que é coletor de impostos, esse cara só quer saber de se dar bem, aquela coisa toda. E Zaqueu então fala para ele, né, que iria recebê-lo e que estava dando metade dos seus bens aos pobres. E aí ele fala: e se por acaso eu tiver extorquido alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus fala: hoje houve salvação nessa casa, mostrando que todos nós podemos nos regenerar, nos melhorarmos. Todos nós. Lá atrás ele era o coletor de imposto, extremamente materialista, e depois ele se torna um sujeito extremamente desapegado à matéria. Repare como as encarnações vão passando, só para quem tiver a curiosidade de procurar essa passagem da Bíblia, Lucas capítulo 19, versículos 1 ao 10, tá? Então você pode procurar ali. Então repare o processo de evolução, como ele se desenvolve. Gente, assista esse filme, você vai gostar muito. Na descrição aí, ó, eu tô dando o link para você ver esse filme. E me conta se você conhece alguma história sobre Bezerra de Menezes. Coloca aí para mim nos comentários, eu vou gostar muito de ler, tá certo? Essa é a dica de filme para hoje. Se inscreve no canal, dá o like, clica no sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo. E amanhã tem mais vídeo para você. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!